Salve galera, correção do exercício número 3. Ele fala que existem N maneiras distintas de marcar 6 círculos na figura ao lado, marcando exatamente 2 em cada coluna e 1 em cada linha. Ele quer saber o valor de N. Ou seja, o que eu quero descobrir é de quantas maneiras diferentes eu posso marcar 2 bolinhas em cada coluna e 1 em cada linha nessa disposição de figuras aí. Repare que eu tenho 18 bolinhas no total. A gente vai dividir nosso problema em decisões. A primeira decisão tem a ver com a primeira coluna. Nessa coluna, de acordo com o que o problema pede, eu tenho que escolher 2 círculos. Então a primeira decisão é de quantas maneiras eu posso escolher 2 círculos da primeira coluna. Bom, essas escolhas, como a ordem não importa, podem ser feitas fazendo a combinação de 6 opções disponíveis, tomadas 2 a 2, que dá 15. A segunda decisão é escolher 2 círculos dentre os 4 disponíveis na segunda coluna. Aí você vai pensar assim, mas professor, por que 4 disponíveis? Porque eu não posso escolher os círculos que estão aos lados do que eu já marquei. Como tem 6 no total e eu já marquei 2 na primeira coluna, esses 2 ao lado não podem ser marcados. Então eu tenho 4 disponíveis e desses 4 eu tenho que escolher 2. Então isso pode ser feito, como a ordem não importa, fazendo a combinação de 4, 2 a 2 e tal combinação dá 6. E a terceira decisão é escolher 2 círculos dos 2 que estão disponíveis na terceira coluna. De novo, 2 porque eu não posso escolher os 2 que eu já escolhi na primeira, nem os 2 que eu já escolhi na segunda, sobrando apenas 2 disponíveis na terceira coluna. A ordem não importa, combinação de 2 escolhendo 2, que dá 1. Como as decisões têm que ser tomadas simultaneamente, D1, D2 e D3, eu vou multiplicar as possibilidades. 15 vezes 6 vezes 1 dá 90, que é o gabarito na letra D. Continuando, a questão número 4 diz o seguinte: sejam alfa e beta 2 planos paralelos. Considere 5 pontos distintos no plano alfa e 6 pontos não colineares 3 a 3 no plano beta. O número de pirâmides de base triangular com vértice no plano alfa, que podem ser construídas, é igual a quanto? A gente já está vendo aqui que o gabarito é 100. Vamos ver o porquê. Bom, senhores, para formar uma pirâmide de base triangular com vértice no plano alfa, a gente deve, primeiro, escolher 3 dos 6 pontos disponíveis em beta. Isso porque se a pirâmide é triangular, a base tem que ser um triângulo, e para formar um triângulo no plano beta, eu tenho que escolher 3 desses 6 pontos. Essa decisão. E a segunda decisão é escolher um dos 5 pontos do plano alfa para ser o vértice da pirâmide. Qualquer pirâmide que tenha um triângulo no plano beta e um vértice no plano alfa vai satisfazer a condição. Bom, a primeira decisão é a combinação de 6, 3 a 3, que dá 20. E a segunda decisão é a combinação de 5, 1 a 1, que dá 5. Então, o número de pirâmides, com essas condições vai ser igual a 20 vezes 5, que dá 100. Gabarito na letra D. Questão número 5. Unindo-se 3 a 3 um certo número de pontos de um plano, obtiveram-se 110 triângulos. Sabendo-se que, desses pontos, 5 estavam alinhados, quantos eram os pontos que tinha alinhados? Bom, galera, essa questão é um pouquinho chatinha, porque a gente vai ter que fazer ela em 2 etapas, certo? Primeiro a gente vai entender da seguinte maneira, para formar um triângulo, eu tenho que escolher 3 pontos do plano. Eu não sei quantos pontos tem no plano, vou chamar essa quantidade de N. Então o número de triângulos seria combinação de N 3 a 3. Porém, desses N pontos, 5 estão alinhados. E se eu escolher 3 desses 5 pontos, eu não tenho um triângulo. Ou seja, o número de maneiras de eu não formar um triângulo, escolhendo esses pontos, é escolhendo 3 desses 5. Então, fazendo a diferença entre o total de possíveis triângulos e o total que não são triângulos, a gente vai ter combinação de N 3 a 3 menos combinação de 5 3 a 3. Ele garantiu que isso dá 110. Bom, fazendo as continhas,
a gente vai ter a combinação de N3A3 menos 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1 dá 110. Ou seja, a combinação de N3A3 menos 10 dá 110. Essa combinação tem que dar 120. Como é que fica a combinação de N3A3? Usando a formulazinha, né? Fica N vezes N menos 1 vezes N menos 2 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Passa para o outro lado multiplicando. Então eu quero que N vezes N menos 1 vezes N menos 2 dê 720. Repara que N, N menos 1 e N menos 2 são três números consecutivos, em ordem decrescente, do maior para o menor. E 720 é o resultado. Então eu estou procurando três números em sequência que multiplicados deem 720. E, como a gente pode perceber, 720 é 10 vezes 9 vezes 8. Três números inteiros em sequência, em ordem decrescente, cuja multiplicação dá 720. Então, o maior dos números é o N, e esse número só pode ser igual a 10, que é o gabarito na letra A. Questão número 1. Ele te apresenta um triângulo ABC. Sobre o lado AB marca os pontos DE. No lado BC marca o ponto F e no lado AC marca os pontos GH e J. Ele pergunta o número de triângulos que se obtém com vértices nos pontos D, E, F, GH e J. Bom, de novo, gente, para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. Para escolher esses 3 pontos, eu posso fazer das seguintes maneiras. Eu posso escolher um ponto de BC e 2 de AB, um ponto de BC e 2 de AC, um ponto de AB e 2 de AC, um ponto de AC e 2 de AB, ou um ponto de cada segmento. Tudo bem? Ao lado aí eu vou ter a quantidade de maneiras de escolher esses pontos, que são combinações, correto? Essas combinações vão dar os resultados 1, 6, 12, 4 e 8, respectivamente. Como eu estou ligando com o conectivo OU, eu vou somar esses resultados e a soma dá 31, ou seja, é possível formar 31 triângulos escolhendo pontos D, F, GH e ou J. Gabarito na letra D. Questão número 2. O número de segmentos de reta que podem ser traçados com extremidades 2 dos vértices de um polígono de 7 lados é... Bom, um polígono tem 7 lados, então ele também tem 7 vértices. Para formar um segmento de reta, a gente precisa ligar 2 desses vértices, correto? Pode ser um lado do polígono, uma diagonal, tanto faz. 2 vértices sempre vão formar um segmento. Então a gente tem que escolher 2 dos 7 vértices disponíveis. Isso pode ser feito fazendo a combinação de 7 e 2 a 2, que dá 21, que é o gabarito na letra B. Questão número 3. Diz que um candidato a deputado faz 3 promessas distintas por comício. Como estratégia eleitoral, ele nunca repete em um comício as mesmas 3 promessas já feitas em outro. Qual o número mínimo de promessas que ele deve compor para poder realizar 30 comícios? Bom, vamos ver aí como é que a gente chega nesse gabarito. Repara que eu não sei quantas promessas ele deve fazer, mas eu quero que o total de comícios que ele consiga fazer seja pelo menos 30, correto? Bom, o número de maneiras de escolher 3 desses N comícios, que eu não sei quantos são, tem que ser no mínimo igual a 30. Sendo assim, a combinação de N3A3 tem que ser maior ou igual que 30. Usando a fórmula, eu vou ter que N vezes N menos 1 vezes N menos 2 sobre 3 vezes 2 vezes 1 tem que ser maior ou igual que 30. Passando o 6 que está dividindo para o outro lado multiplicando, eu quero que N vezes N menos 1 vezes N menos 2 seja maior ou igual que 180. Bom, nesse caso, diferente da anterior, que eu conseguia escrever como 3 números consecutivos, o 180 eu não consigo. Mas eu posso fazer testes. Por exemplo, o N é o maior número, vamos supor que o N seja igual a 3. Então eu teria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, está muito longe de 180.
Se for 4, ficaria 4, 3 e 2, que dá 24. Se fosse 5, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Se fosse 6, 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. Ainda não deu 180. Se for 7, 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Já passou de 180. Então, a menor quantidade possível de comícios para que ele consiga fazer 30 comícios no mínimo é de 7 promessas, né? 7 promessas é o nosso gabarito. Salve, salve galera do segundo ano. Dando início então ao estudo do módulo 6, galera, a boa notícia para vocês é que não tem conteúdo novo. A gente já viu combinação no módulo 5, correto? Aqui ele está dando uma extensão do problema e ele quer que você entenda que às vezes o problema pode ser um pouco mais complexo, né? Você tem que manter o foco, né? Prestar mais atenção em como você consegue observar o contexto do problema que você deve fazer para ter uma resolução melhor. Então o módulo 6 basicamente é combinação seguindo adiante com o conteúdo, onde ele pega para você prestar atenção que às vezes pode acontecer alguma coisa diferente no problema, que não necessariamente vai ser simplesmente a combinação, que você tem que dividir em mais etapas, dependendo da decisão que você tem que tomar. Eu sei que eu falei demais, parece embolado, mas é bem simples. Para você ter maior foco e atenção nessa parte, você deve ter basicamente que prestar atenção nesses dois itens aqui, ó. Primeiro, você tem que identificar quais e quantas decisões você deve tomar para você poder resolver o problema. Descoberta quantas decisões você tem que tomar, você tem que identificar quantas opções, né, você tem para cada uma dessas decisões. E principalmente, gente, apesar de não estar aqui porque ficaria redundante, que tipo de decisões são essas? Como é que a gente consegue chegar a essa conclusão? E isso é raciocínio lógico, é estudo do conteúdo. Você tem que visualizar dentro daquele contexto se você vai ter um problema ordenado ou não ordenado, se é arranjo combinação, se é PFC, se é outra coisa, e tentar descobrir um jeito para resolver esses problemas, tudo bem? Eu botei aqui um exemplo que eu não sei se está no livro, eu gosto muito de resolvê-lo porque ele ilustra bem o que a gente está querendo fazer aqui. Porém, eu espero que vocês, se não tiver no livro, eu acho que não está no livro, tá? Dá uma pausa no vídeo, copia aí no seu caderninho e vamos tentar entender como é que funciona essa resolução, ok? Bom, o problema aqui está simplificado, mas entenda que ele é o seguinte, ó. Imagina que numa turma por exemplo, terceiro ano de ensino médio, foi montada uma comissão de formatura, ok? Ou precisa-se montar uma comissão de formatura. Essa turma tem 10 alunos, todos eles fazem parte da turma, então todos eles podem fazer parte da comissão de formatura. Essa comissão de formatura tem que ser formada por um presidente da comissão, um tesoureiro da comissão e 3 conselheiros, que são aquelas pessoas que votam, que deliberam, mas não necessariamente são o presidente ou o tesoureiro. Lembrando, o presidente é quem preside, o tesoureiro é aquele cara que cuida do dinheiro e os conselheiros eles vão debater o que é importante fazer para que se arrecade dinheiro, para que se tenha visibilidade, as decisões que têm que ser tomadas sobre local, data, tipo de roupa, tipo de enfeite, enfim, essa galera ela vai ter que tomar essas decisões. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender que tem inicialmente aí graus hierárquicos diferentes? Por quê? O presidente é só um, ele é o cara que está acima de todos ali, que ele vai tomar a melhor decisão para a turma. O tesoureiro é aquele cara que tem que cuidar do dinheiro e os conselheiros eles vão debater sobre outra coisa. Dá para perceber essa diferença de hierarquia nos cargos? Eu acho que sim, né? Então, para resolver esse problema, para montar minha comissão, eu tenho que ter um presidente, um tesoureiro e 3 conselheiros. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então aqui eu já consegui resolver a primeira parte do problema. Eu já identifiquei quais e quantas decisões eu tenho que tomar. A minha primeira decisão, que eu chamei carinhosamente de D1, é escolher o presidente. E repare que para escolher o presidente, eu tenho 10 opções.
identifiquei qual era a decisão e quantas opções eu tenho para essa decisão. Eu posso escolher o presidente entre qualquer um dos 10 alunos, ok? A decisão 2 é escolher o tesoureiro. Uma vez que eu já escolhi o presidente, esse cara não pode ser o tesoureiro também, então eu tenho agora 9 opções. E a terceira decisão é escolher os 3 conselheiros. Repare que eu não botei escolher o primeiro conselheiro, depois eu escolher o segundo, depois eu escolher o terceiro. Por quê? Eu estaria dizendo desse jeito que o primeiro conselheiro ele tem poder diferente do segundo, e o segundo tem um poder diferente do terceiro, mas na verdade os 3 são conselheiros. Se os 3 são conselheiros, não tem diferença entre eles. Se eu escolher João, José e Jaqueline, nessa ordem, seria uma comissão diferente, né? Um conselho diferente de Jaqueline, José e João? São os mesmos 3, é o mesmo conselho, ninguém manda mais do que ninguém no conselho. Ou seja, a primeira decisão, o presidente tem um cargo e um poder diferente do tesoureiro, e esses 2 têm poderes diferentes dos conselheiros. Mas entre os conselheiros eu não tenho que ter uma diferença de ordem, porque não tem diferença de hierarquia. Então a terceira decisão são os 3 juntos, e eu tenho que escolher 3 dos 8 que sobraram. Para a primeira e para a segunda decisão, a ordem importa, né? Se eu escolher Alfredo e Beatriz, nessa ordem, eu vou ter que o Alfredo é presidente e a Beatriz é tesoureira. Se eu escolher Beatriz e Alfredo, a Beatriz vai ser presidente e o Alfredo vai ser tesoureiro. Então, nessas 2 decisões, a ordem importa. Porém, nas 3 outras decisões dos 3 conselheiros, a ordem não importa. Por quê? Bom, porque os conselheiros vão exercer a mesma função com o mesmo grau de hierarquia. Então, tá vendo que eu tenho que prestar atenção na nuance da questão? Porque apesar de ser uma única comissão de formatura, os cargos são diferentes e esses cargos têm hierarquias diferentes e dependendo do cargo eles têm hierarquias iguais. Então, você tem que prestar atenção em como é que a questão se apresenta para você para poder tomar essas decisões de maneira lúcida, sucinta e correta, ok? Então, o nosso problema seria 2 decisões ordenadas e a terceira decisão não ordenada. Seria um arranjo vezes uma combinação. Aqui eu não vou botar arranjo, porque eu já falei para vocês, eu prefiro fazer usando o PFC. 10 escolhas para o primeiro, 9 escolhas para o segundo, e os 3 últimos têm que ser escolhidos dentre os 8 que sobraram, e a ordem não importa. Então é a combinação de 8, 3 a 3. 10 vezes 9 dá 90, e a combinação de 8, 3 a 3, a gente já estudou, é 8, 7, 6 em cima. O número da direita é o número de etapas, né, de tracinhos, 3 tracinhos, 8, 7, 6, e embaixo 3, 2, 1, em ordem decrescente também. Essa simplificação aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 6. 6 multiplicando, cancela o 6 que está dividindo, vai sobrar 8 vezes 7, que dá 56, e todo mundo sabe que 56 vezes 90 dá 5.040. Ou seja, escolher um presidente, um tesoureiro e 3 conselheiros de uma turma com 10 alunos pode ser feito de 5.040 maneiras diferentes. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvida, galera, lembra que você pode pedir ajuda lá pelos grupos das suas turmas. E eu estou com um grupo lá do plantão aberto por enquanto. Já falei, nem sempre eu estou disponível, mas mande suas dúvidas por lá, porque sempre que possível eu irei respondê-los, ok? Então, vamos aí o exercício de fixação para a gente treinar. Salve, salve, galerinha! Exercício de fixação número 2 do Praticando Aprendizado. Ele pede para você determinar quantos apertos de mão são possíveis num grupo que tem 50 homens e 30 mulheres, sendo que 70% das mulheres não se cumprimentam entre si. Então vamos lá. Pode parecer bobeira, tá? Mas seguindo aquele processo que a gente estava falando anteriormente, aqui eu tenho que ver quais são as decisões que eu tenho que tomar e quantas opções eu tenho para cada decisão. Bom, primeiro então eu vou separar aqui em casos, tá? O que pode acontecer para ter um aperto de mão? É meio bobo, né? Eu acho que é, mas vamos fazer aqui levando a sério para não ter problema com isso.
Primeira coisa que pode acontecer é que a primeira decisão que eu tenho que tomar é quem vai apertar a mão de quem. Então eu tenho 3 ocasiões. Eu posso ter um aperto de mão entre 2 homens, posso ter um aperto de mão entre um homem e uma mulher, e eu posso ter um aperto de mão entre 2 mulheres. Certo? Então vamos lá. De quantas maneiras eu posso ter um aperto de mão entre 2 homens? Faz diferença qual o primeiro homem e qual o segundo que trocaram aperto de mão? Não, na verdade, a ordem não importa. Então, para escolher 2 homens, eu tenho que fazer a combinação dos 50 homens, 2 a 2. Combinação de 50 2 a 2 dá 1.225. Ou seja, 2 homens podem apertar as mãos um do outro de 1.225 maneiras diferentes. Ok? Ok, então vamos lá, continuando. Eu também posso ter um aperto de mão entre um homem e uma mulher. Aí é PFC básico, galera. Como é que eu posso ter um aperto de mão entre um homem e uma mulher? Escolhendo um homem e escolhendo uma mulher, 50 vezes 30. Isso pode acontecer de 1.500 maneiras diferentes. E aqui, galera, entre 2 mulheres é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque 70% dessas mulheres não cumprimentam uma a outra entre si. É como se no grupo de 30 mulheres, 70% dá 21, 21 dessas mulheres não cumprimentam as outras 20 desse grupinho de 21, entendeu? Agora elas cumprimentam as outras mulheres e as outras mulheres cumprimentam elas. Elas só não se cumprimentam entre si. Então olha só que loucura que eu vou ter que pensar. Para resolver esse impasse, né, eu pensei o seguinte: eu vou calcular todos os apertos de mão que seriam possíveis entre as mulheres. E aí eu teria que fazer a combinação de 30 mulheres, 2 a 2. E de todos os casos possíveis, eu vou retirar aqueles apertos de mão que seriam dados naquele grupinho que não apertam as mãos umas das outras. Como são 70% das 30 mulheres, são 21 mulheres que não cumprimentam-se entre si. Um cumprimento de aperto de mão é feito entre 2 pessoas. Então eu teria que subtrair a combinação de 21, 2 a 2. Todos os casos possíveis, menos aqueles que não me interessam. Isso vai dar 870 menos 420 sobre 2, que dá 225 apertos de mão. Ou seja, entre as mulheres, existem 225 apertos de mão diferentes, com base nessa restrição que ela me deu. E aí, o total de apertos de mão vai ser a soma dessas 3 quantidades. Ou aperto de mão entre 2 homens, ou entre um homem e uma mulher, ou entre 2 mulheres. Somando as possibilidades, eu vou ter 2.950, que é o gabarito na letra C, não é isso? Letra C? Estou vendo ali, eu acho que é letra C. Então, é isso, galera. Toma cuidado com as decisões que devem ser tomadas e a ordem que essas decisões têm que ser tomadas. Ok? Mais um de fixação? Mais um, né? Mais um. Vamos pro próximo. I take a walk outside. I'm surrounded by some kids to play. I can feel the lager. Salve, salve, galera! Então, exercício de fixação número 5 do Praticando Aprendizado, ele pede para você considerar o seguinte problema, né? Um grupo de 9 pessoas quer visitar a cobertura de um prédio. Esse prédio tem 2 elevadores. Coincidentemente, né, para essa questão, é maravilhosa essa coincidência, um elevador cabe 5 pessoas e outro elevador cabe 4. Olha só a coincidência boa, né? 5 mais 4 dá 9. É o fantástico mundo da matemática. E ele quer saber de quantas maneiras essas pessoas podem se dividir entre os elevadores para elas irem até a cobertura. Olha só que legal, galera. Bem simples essa questão. Lembrando aqui da parte das decisões. Ó. O grupo tem 9 pessoas, o primeiro elevador cabe 5, o segundo elevador cabe 4. Minha primeira decisão tem que ser escolher 5 dessas 9 pessoas para entrar no primeiro elevador. E a minha segunda decisão é escolher as outras 4 pessoas que sobraram para entrar no elevador 2. 5 das 9 para entrar no primeiro e 4 das 4 que sobraram para entrar no segundo. Como aqui a ordem que eu escolho as pessoas não importa, porque vão as mesmas 5 pessoas no elevador, então é um problema de combinação, certo? Combinação de 9, 5 a 5, vezes a combinação de 4, 4 a 4. A primeira combinação tem 5 tracinhos, 9, 8, 7, 6, 5 em cima, 5, 4, 3, 2, 1 embaixo. A segunda combinação tem 4 tracinhos, 4, 3, 2, 1 em cima, 4, 3, 2, 1 embaixo. 4, 3, 2, 1 com 4, 3, 2, 1, vai todo mundo de ralo. Aqui eu vou cortar o 5 com o 5,
Eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Eu posso cortar com esse 6 e esse 4. E esse 8 eu posso simplificar. Vai ficar 2 em cima e 1 embaixo. Repare então que embaixo cortou todo mundo. Só ficou em cima o 9, o 2 e o 7. 9 vezes 2 vezes 7 vezes 1, que dá 126. Gabarito na letra E. Nem sempre é difícil, tá, gente? Basta você entender aqui como é que funciona a questão das decisões que devem ser tomadas. Um detalhe interessante, tá? Uma vez que você escolhe as 5 pessoas para o primeiro elevador, automaticamente você já escolheu as 4 que vão para o segundo, certo? Isso é verdade, porque se eu tenho um grupo de 9 e desses 9 eu tiro 5, só sobram 4. Não importa quais 5 eu tirar, vão sobrar 4. Então só vou ter como escolher o grupo do segundo elevador de uma maneira, que é colocando os 4 que sobraram no elevador. Tenta fazer diferente em casa. Usa como primeira decisão escolher 4 das 9 pessoas para o segundo elevador e como segunda decisão escolher 5 das 5 que sobraram para o primeiro elevador. Deu para entender? Tenta fazer o contrário. Em vez de escolher 5 primeiro, escolhe 4 primeiro para ver o que acontece se muda a resposta. Manda nos comentários aí, ou então entra lá no nosso canal, no nosso grupo, né, do Plantão de Dúvidas, para ver se a gente consegue tirar essa dúvida aí. Tranquilo? Nos vemos aí na próxima. Saudações vascaínas!